Hoje, dia 16 de setembro, nós estamos aqui no residencial Vila Antônio Pereira. Ao fundo, ó, Pico do Frazão, a imagem da barragem, a estrada lá, as obras da estrada da Vale. E essa é minha tia. Minha tia tem 92 anos, ela é atingida de Barão de Cocais, da mina da Vale do Gongo Soco. E, ano passado, ela foi retirada de casa às pressas pela Defesa Civil, que entendeu que, como o risco era iminente, deveria retirar os idosos, acamados e as pessoas com dificuldade de locomoção. Ela morava lá na nossa casa, nas ESS, e daí ela saiu, né, correndo, fez a mudança e foi para as opções, né, que a Vale deu para ela, que era hotel ou morar na casa de família, dos familiares, né, dos parentes. Como ela tem a idade muito avançada, entendemos por bem que ela não ficasse em hotel. Então, trouxemos ela para morar na casa dos parentes. Hoje ela mora comigo, porque é onde ela se adaptou, onde ela gosta. Olha, a vista daqui é muito bonita, ela gosta muito de morar aqui. Mas agora também tivemos essa surpresa, depois de um ano, que a barragem do Doutor está com esse risco também de rompimento. Daí, mais uma vez, ela é atingida e ela não pode nem mesmo ir no comércio, porque se ela estiver no comércio e houver um rompimento da barragem, ela não tem destreza para correr, né? Ela não pode ir no correio, ela tem que ficar quieta em casa. Ela perdeu o direito de viver, né? É assim que a gente fala e é assim que é a verdade. Nós procuramos o escritório de indenização, eles tiveram a coragem de oferecer apenas R$ 20.000 pelo reparo de todos os danos que ela teve. R$ 20.000 não dá para ela comprar uma casa. Hoje ela não tem coragem de morar na mesma casa que ela morava nas ESS em Barão de Cocais, então ela tem que se sujeitar a viver, né, de favor na nossa casa, e mesmo sentindo que às vezes não é o melhor para ela. A vida de fé dela também está abalada, porque a igreja que ela frequenta e congrega é em Barão de Cocais, aqui não tem essa igreja, e enfim, a vida dela com 92 anos está desse jeito. A Vale não se importa, a Vale não se preocupa, a Vale não procura saber notícias dela, e somos nós mesmos que estamos cuidando dela, né? Com medicação, com alimentação, com tudo. E a única coisa que ela quer, e ela sempre fala, é que ela quer que a Vale devolva a vida que ela tinha. Que a vida dela era muito boa antes de tudo isso acontecer. 15 de nove de 2020, estou aqui para fazer essa filmagem mostrando o meu pé de jabuticaba. Infelizmente, a Vale está nos tirando daqui. Eu sempre quis ter uma casa com pé de jabuticaba. Olha para vocês verem, está florido. Deu jabuticaba, vai dar de novo. Essa empresa está nos tirando daqui, nos colocando no aluguel, tirando, acabando com os nossos sonhos, né? Está acabando com as nossas realidades, né? Nós estamos sem futuro. A Vale não nos garante nada, não nos dá garantia de nada, está nos tirando das nossas casas sem um documento falando se é definitivo ou se é provisório. O maior trem do mundo. O maior trem do mundo leva a minha terra para a Alemanha, leva a minha terra para o Canadá, leva a minha terra para o Japão. O maior trem do mundo, puxado por 5 locomotivas a óleo diesel, engatadas, geminadas, desembestadas. Leva meu tempo, leva minha infância, minha vida, triturada em 163 vagões de minério e destruição. O maior trem do mundo transporta a coisa mínima do mundo, meu coração itabirano. Lá vai o trem maior do mundo, serpenteando, vai sumindo. E um dia, eu sei, não voltará, pois nem terra, nem coração existem mais. Carlos Drummond de Andrade. É com as palavras do poeta mineiro itabirano Drummond
que nós desejamos uma boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse momento, a esse encontro, a esse diálogo de apresentação da Frente Mineira de Luta das Atingidas e Atingidos pela Mineração, FLAMA. Estaremos compondo, dialogando com vocês que nos acompanham agora, né, desencadeando algumas reflexões e diálogos a partir do contexto das lutas e de enfrentamento à mineração extrativista. Estaremos, então, compondo essa mesa virtual, eu, Catiúcia Bertolo, eu sou professora do curso de Serviço Social da UFOP e eu componho a atual diretoria da ADUFOP, Associação dos Docentes da Universidade Federal de Ouro Preto. Também estará aqui a Ana Carla Cota, que compõe a Comissão dos Atingidos por Barragens de Antônio Pereira. A Ana Carla é uma moradora atingida da barragem do Doutor, da Vale, no distrito de Antônio Pereira, Ouro Preto. Também estará aqui o Bruno Teixeira. O Bruno é um trabalhador da mina Timbopeba e ele compõe a diretoria, atualmente é um diretor licenciado do Sindicato Metabase Inconfidentes. E também a Tuane Guimarães. A Tuane é professora e ela é militante, compõe o Comitê Popular dos Atingidos pela Mineração em Itabira e região. O intuito dessa live, desse momento de diálogo, é apresentar a FLAMA, é explicitar a sua importância enquanto instrumento de articulação de diferentes entidades sindicais, organizações populares e movimentos sociais para a potencialização das lutas sociais na região, potencialização das lutas, das atingidas e dos atingidos nos territórios e nas comunidades, frente aos desmandos, violências e violações provocadas pelo contexto da mineração extrativista. O ponto de partida, ou o pressuposto para organização dessas lutas sociais e coletivas, lutas populares, é um reconhecimento de que nesse território dominado pela mineração extrativista, somos todos atingidos, seja direta ou indiretamente, e que, portanto, precisamos nos organizar para os enfrentamentos a esse contexto degradante e destruidor da vida humana e da natureza. A dinâmica dessa live será de falas que eu, que o Bruno, a Ana Carla e a Tuane faremos, buscando ressaltar alguns aspectos, como o surgimento da FLAMA, a importância do movimento sindical, né, a importância dos sindicatos estarem na luta, a importância e a necessidade de comitês organizados nos territórios, da luta comunitária, popular, e também reflexões sobre o que significa ser diretamente atingido pela mineração, pela iminência dos rompimentos das barragens, por toda essa degradação que esse contexto causa, né? As nossas falas, elas serão intercaladas com vídeos de apresentação das entidades que atualmente compõem a frente, atualmente compõem a FLAMA, né? Então, acerca do surgimento da FLAMA, é importante sinalizar que é histórica a articulação entre diferentes entidades sindicais, organizações e movimentos sociais na região. Essa articulação, ela se deu de diferentes formas e em diferentes momentos. Alguns exemplos e elementos dessa articulação construída historicamente. Notas de repúdio, notas de denúncia, por exemplo, em relação à não paralisação das atividades da mineração em tempos de pandemia, em relação ao descaso do poder público nas suas diferentes esferas, federal, estadual e municipal, em relação às comunidades atingidas, né? Também foram elaborados reportagens, textos científicos que explicitam e denunciam esse contexto da mineração extrativista na região, além de
da realização de atos públicos, passeatas, mobilizações que aconteceram historicamente e que foram potencializando a luta e essa articulação que vem ganhando força e vem se conformando na Flama, né? Também, ainda nesse contexto das lutas sociais, um marco muito importante dessa articulação é a aproximação entre a universidade e diferentes e demais instituições do ensino superior, técnico, as escolas também, né? É a aproximação desse âmbito, né, da educação, da formação profissional, da formação de diferentes áreas do saber e conhecimento, né, por meio dos seus docentes e das docentes e discentes também, que se alinham com essa luta da comunidade, com essa luta nos territórios, com essa pauta dos movimentos sociais e entidades sindicais que atuam diretamente na questão da mineração. Um resultado muito importante dessa articulação foi realizado no dia 6 de novembro de 2019. Foi realizado lá no ICSA, no Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, no campus da UFOP em Mariana. Nesse dia, em 6 de novembro do ano passado, aconteceu um evento denominado A Mineração que Queremos. Primeiro encontro regional por um novo modelo de mineração. Primeira jornada universitária de debates na mineração. Esse evento, ele teve após um dia inteiro de intensos debates, reflexões, discussões, proposições, esse evento desencadeou um documento final, né? E nesse documento final foi sinalizado a necessidade da continuidade dessa articulação social na região. Então, assumindo essa referência da importância da articulação, da potencialização das lutas, que a ADUFOP retoma esse processo de diálogo e de construção dessa aproximação com e entre as entidades e movimentos sociais, que tem como pauta a luta, o enfrentamento à mineração, a este modelo predatório de mineração. Foi a partir, então, desse chamado, desse convite, né, que a frente foi se constituindo, que a Flama vem ganhando força, vem se apresentando para a comunidade, para as demais entidades, para a sociedade de modo geral, né? A Flama está se consolidando enquanto um instrumento popular de luta e de denúncia acerca das violências e da exploração que a mineração extrativista gera e deixa para as pessoas e nas comunidades, nos territórios atingidos. Então, feito esse breve resgate dessa trajetória histórica de articulação entre as diferentes entidades, né, seja do âmbito sindical, diferentes organizações e movimentos sociais, eu gostaria, já abrindo para a apresentação das demais entidades que compõem a Flama, eu gostaria de falar mais especificamente da ADUFOP, que é a entidade que atualmente eu componho a atual diretoria e a entidade que compõe, juntamente com um conjunto de outros companheiros e companheiras, a Flama. Então, eu gostaria de sinalizar que a ADUFOP assume como um ponto de partida o entendimento de que a situação nos municípios em que a mineração é a principal atividade produtiva, econômica, tem se agravado cada vez mais. E, consequentemente, os dramas e as violências sobre as comunidades próximas dos complexos produtivos e das barragens de rejeitos. Bem como tem se agravado a situação à população de um modo geral nesses municípios em que a mineração prepondera. E isso vem dando novos e ampliados contornos destrutivos no tempo presente. O rompimento-crime da barragem de Fundão, ocorrido no dia 5 de novembro de 2015,
ainda é uma marca viva e dolorosa. Essa situação de descaso, dor e morte se repete com o rompimento criminoso ocorrido em Brumadinho. E é diante desses acontecimentos e dessa situação que a conformação dessa frente ampla é, para a ADUFOP, uma das formas de reafirmar o seu posicionamento a favor dos interesses da classe trabalhadora e em defesa da educação pública e da universidade socialmente referenciada. Assim, é necessário e urgente fazer frente a esse contexto, colocando o âmbito sindical da educação superior pública enquanto uma ferramenta para a potencialização das lutas e ampliação das reflexões críticas no âmbito da produção do conhecimento. A atual diretoria da ADUFOP vem estabelecendo um diálogo com a base da entidade, no sentido de convidar os e as docentes a se incorporarem nessa trincheira da luta social e sindical, na região e no âmbito da educação superior pública. Nós entendemos e inscrevemos essa atuação como uma forma de tensionar para que a universidade, um lugar historicamente conservador e inacessível ao povo e à classe trabalhadora, se abra para as demandas populares, se abra para os movimentos sociais, paute as questões do seu território e contribua para a luta dos homens e mulheres que vivem e que fazem esse lugar tão fortemente marcado pela mineração. Então, feitas essas breves considerações, eu passo a palavra para o companheiro Bruno, trabalhador da mineração, vinculado ao sindicato Metabase Inconfidentes, para fazer a sua fala, dando ênfase à seguinte questão: por que o movimento sindical precisa estar na luta? É contigo, Bruno. Obrigado, Catiúcia. Gostaria de saudar todos aí que estão assistindo a live, saudar os companheiros da mesa aí, a Tuane, a Ana Carla e a Catiúcia. Nós estamos vivendo um momento, né, de aumento de exploração da mão de obra em quase todos os setores do país, e não é diferente na mineração. Eu gostaria de trazer alguns dados aqui para a gente iniciar esse debate, essa conversa, para se ter uma ideia da dimensão de como que o sistema minerário, de uma forma geral, tem alterado e aumentado o seu nível de exploração dos trabalhadores e causando grandes impactos nas cidades mineradoras. Em 2007, o salário base da Vale, o salário mínimo da Vale era de R$800. Para aquele ano, o DIEESE, o DIEESE falava o seguinte: para uma família viver e ter satisfeito suas necessidades de alimentação, moradia, vestuário, etc., ele precisaria de um salário de R$1.600. Ou seja, naquela época, em 2007, o salário do trabalhador era R$800, e ele necessitava de um salário de R$1.600. Hoje, 2020, o salário da Vale, o salário base da Vale, é de R$1.596, e o salário que o DIEESE julga necessário para um trabalhador, para uma trabalhadora viver, é de R$4.500 na média. Ou seja, vejam a diferença do que aconteceu nesses últimos 13 anos com relação à mudança de patamar em que o trabalhador da mineração se encontra na mineração frente às mudanças e à taxa de exploração da Vale, que foi cada dia mais aumentando. Para se ter uma ideia, um trabalhador da Vale, em 8 horas de trabalho, ele gasta apenas 51 minutos para pagar o seu salário, todos os seus benefícios, todos os custos que o trabalhador tem para a empresa na questão de produção. Só em 2018, um ano antes do rompimento
da barragem Brumadinho, cada trabalhador da Vale produziu de lucro para a empresa R$ 1.022.000. Cada trabalhador da Vale. E para se colocar ainda mais lenha, né, nessa fogueira, nessa discussão nossa, entre 2012 e 2018, a Vale reduziu mais de 6 mil postos de trabalho em todo o Brasil, sendo a 28ª empresa no ano de 2018 com redução de quadro de pessoal. E vou trazer mais um dado aqui para poder entrar na questão em si. O trabalhador, segundo o IBGE, entre o ano de 2007 e 2012, ele tem uma perda, entre 2007 e 2018, ele tem uma perda acumulada de 26,89% no ganho salarial do trabalhador. Ou seja, comparado à inflação, à medida que a inflação foi acontecendo, em torno de 46% nesse período, o salário do trabalhador do setor da mineração, e não é só Vale, toda a mineração no país, segundo o IBGE, teve uma perda de 26% de salário dentro deste período. Mas por que eu estou levantando todos esses dados? Os municípios, as cidades mineradoras, as cidades em torno da mineração, acabam por perder também economicamente, financeiramente e socialmente, à medida que as empresas aumentam o desemprego, à medida que as empresas reduzem os salários, reduzem o poder de compra do trabalhador. E, num primeiro momento, importantíssimo, a luta sindical para brigar contra essa maciça taxa de exploração. Mas existe um elemento que é muito importante, que é ainda mais importante que a luta sindical, é a unidade de classe, é a unidade de todos os trabalhadores e trabalhadoras das cidades mineradoras, dos canteiros de obras, dos serviços de atendimento à população, seja na educação, seja na saúde, porque a redução de 26% de renda com a cidade mineradora, com 1.600 trabalhadores, são 1.600 famílias com 26% menos condições de renda, de estar comprando no comércio local, de estar movimentando a economia da cidade. Um trabalhador que antes comprava uma camisa, sei lá, cada mês, hoje vai demorar 3, 4 meses para voltar naquela mesma loja, e trabalhadores cada vez se endividando mais devido às péssimas condições de trabalho, devido às péssimas condições de salário, de remuneração. Enquanto isso, os grandes acionistas cada vez aumentando mais e mais os seus lucros. Um exemplo do aumento da exploração é a covardia que a Vale tem feito no distrito de Antônio Pereira. A gente participa lá junto com o Comitê Pereira de Luta, praticamente aproveitou a pandemia para poder passar mesmo a boiada em todos os lugares em que ela está fazendo uma expansão territorial, tocando o terror por causa de suas barragens. O que é necessário? O morador do Pereira se juntar com o trabalhador da Vale, se juntar com o trabalhador do comércio, se juntar com o trabalhador da educação, da saúde, para poder mostrar que esse sistema de exploração não atende nem às cidades, nem aos trabalhadores, e nem mesmo a pequena chefia da Vale. Atende apenas aos acionistas que nem sabem para que lado está Minas Gerais, nem sabem para que lado está qual é a cor do minério. Por isso que os sindicatos precisam estar unidos. Eu faço um convite a todos os sindicatos para se unirem. Está chegando em acordo coletivo da Vale, a gente acabou de passar por um acordo coletivo aí da CSN, que houve uma grande pressão da empresa por retirada de direitos dos trabalhadores. A gente consegue manter dentro do possível, mas é necessário unidade para lutar de todos os setores oprimidos e oprimidas que a mineração, que a sociedade capitalista nos impõe. Eu gostaria de chamar 4 vídeos de entidades que compõem aqui a Flama, que é um vídeo dos partidos e tem um vídeo dos sindicatos também. Os partidos é do UP, o PSTU e Brigadas Populares.
Aí, após o vídeo, a gente passa a palavra para a Tuane para seguir com a explanação aí da nossa mesa. Beleza? Vamos aos vídeos, então. Eu sou Daniel Neri, eu sou do Sinasef IFMG, o Sindicato dos Trabalhadores do IFMG. Eu sou do Campus Ouro Preto e a gente apoia a Flama porque o Campus Ouro Preto do IFMG está inserido, obviamente, na cidade, que tem todo esse trajeto, todo esse histórico com a mineração. A gente vê a situação que os trabalhadores da Vale se encontram, a maioria deles terceirizados, em condições precárias de trabalho, foram super expostos à pandemia do coronavírus. Então a gente entende que é muito necessário que os sindicatos se fortaleçam, e aí nesse sentido é que o Sinasef entra na Flama e participa ativamente da Flama, porque a gente vê a necessidade de lutar pelo território, de impedir o avanço da Vale sobre o território não só de Antônio Pereira, mas de vários espaços do quadrilátero ferrífero onde ela tem atuado, de maneira absurda, agindo sobre o meio ambiente, destruindo o meio ambiente, retirando as pessoas, impactando duramente na vida das populações que vivem e que já viviam na região onde ela atua, né? A gente faz o convite para que todos possam reforçar a frente no sentido de somar esforços acadêmicos, de somar esforços para os movimentos sociais que atuam junto com atingidos da mineração, para que a gente possa tentar preservar o modo de vida do nosso povo, para que a gente impeça a destruição ambiental que está acontecendo drasticamente no nosso território. Olá a todos e a todas, meu nome é Duda, sou presidente descompatibilizado, licenciado aqui do Sindicato Metabase. Estamos fazendo esse vídeo não só para os trabalhadores, mas para as comunidades que entregam aqui a nossa região da cidade mineradora, que pega de Congonhas, Belo Vale, Ouro Preto e região. A gente faz parte da frente de luta em defesa dos atingidos e atingidos da mineração, a Frente Mineira, a Flama, e nesse sentido, nós estamos aqui para não só colocar que é importância na nossa luta, da nossa unidade, para se enfrentar com o desmando da mineração. Percebam, nos últimos anos, e sobretudo agora na pandemia, a mineração só vem atacando os trabalhadores e suas comunidades. Foi assim em Brumadinho, que matou um crime que matou mais de 200 pessoas, em Mariana também, de Fundão, e em plena pandemia, retirando direitos dos trabalhadores, fazendo que os trabalhadores vão para o abatedor cotidiano, porque não tem saúde, segurança e condições de trabalho. E é nesse sentido que é a importância dessa frente para a gente avançar na nossa luta. Porque é um absurdo que, por exemplo, já essa semana, esse mês, a Vale anuncia 12,4 bilhões de reais para remunerar os seus acionistas e os trabalhadores e as comunidades sofrem com descaso. Na nossa opinião, só a partir da nossa luta, da nacionalização da mineração, reestatização da mineração, sob o controle dos trabalhadores e das comunidades, para que, de fato, a riqueza que é produzida, ela seja não só gerida, mas distribuída para o conjunto da população. Estamos juntos misturados nessa luta. Olá, me chamo Heloísa e faço parte da direção nacional da Intersindical Central da Classe Trabalhadora. A Intersindical compõe a Flama, Frente Mineira de Luta das Atingidas e Atingidos pela Mineração, e compomos a Flama por entender a importância e a necessidade de uma articulação ampla com todos aqueles e aquelas que são atingidos e explorados pela mineração. Vivemos num território profundamente marcado por essa história, especialmente nos últimos anos. A intensificação da exploração dos recursos minerais brasileiros tem submetido uma parcela cada vez maior da população, inclusive aqui em Minas Gerais, aos desmandos das mineradoras, como a Vale e a Samarco. Nesse último período, inclusive por conta da pandemia, essa realidade tem sido ainda mais dura, ainda mais grave. E daí, se o monstro é grande do lado de lá, a gente precisa também responder com uma articulação ampla. A Flama se propõe a isso, e nós nos propomos, em conjunto com outras organizações, movimentos e entidades, a fazer parte dessa luta, a se colocar à disposição para esse enfrentamento.
Tamo junto. Fala galera, meu nome é Renato, sou militante da Unidade Popular pelo Socialismo e morador de Mariana. Há quase 5 anos aconteceu o rompimento da barragem de Fundão. Desde então, uma contradição que já existia só aumentou. A cada dia, a gente vê o número de pessoas em situação de extrema pobreza crescendo mais e mais no nosso município. E a mineração, que nunca deixou de lucrar um só segundo. É muito importante que nós entendamos qual é a lógica desse sistema, que jamais vai colocar a vida do povo à frente do lucro de uma pequena minoria. A Vale, que faz essa mineração predatória em quase todo o estado e também no Brasil, precisa ser reestatizada, sob o controle da população. Só assim a gente vai conseguir viver um modelo de mineração que vise o desenvolvimento humano, que vise o lucro para o desenvolvimento da sociedade. A Flama é uma frente muito importante que a gente compõe e que, sem dúvida alguma, trava uma luta ideológica importantíssima por um novo modelo de mineração, pelo poder popular. Olá, eu sou Patrícia Ramos, do PSTU da Mineração, e junto com meus camaradas a gente entende que precisamos de construir a unidade para lutar, e por isso nós compomos a Flama, que é a Frente de Luta dos Atingidos e Atingidos da Mineração. Nós entendemos que a sociedade como um todo ela precisa de ser organizada produzem a riqueza. E na mineração não vai ser diferente. Nós lutamos, e por isso que nós compomos essa frente, para que a luta seja por um novo modelo de mineração. Um modelo de mineração que respeite a vida, que garanta emprego e renda, e, portanto, que seja organizada pelos trabalhadores e pensada em conjunto com a comunidade. A Vale, a CSN, todas essas mineradoras, elas já mostraram suficientemente que elas não dão conta, pelo contrário, ao garantir os lucros desses grandes acionistas, elas só deixam para as cidades mineradoras, para os seus trabalhadores e para as comunidades apenas rastro de mortos, desempregos, e a gente precisa de continuar lutando para que isso não aconteça. Nós somos contra essa mineração exploratória e exigimos, lutamos por um novo modelo de mineração em que a vida esteja em primeiro lugar, em que os trabalhadores e trabalhadoras da mineração de fato controlem essa produção e que, junto com a comunidade, consigam definir para onde que vão esses recursos. Olá, meu nome é Lucas, sou morador de Itabirito e represento a Unidade Popular. Estamos há quase 2 anos desenvolvendo frentes de luta na cidade e uma delas é relativa à mineração e suas atividades. Atualmente, existem 5 barragens que estão em nível de alerta e que atingem o nosso município. Forquilha 1, 2, 3, 4 e a barragem Grupo. Essas barragens são do complexo de fábrica da Vale, localizados em Ouro Preto, mas que em um eventual rompimento, seus rejeitos atingiriam a cidade em poucas horas. A mancha da lama corta a cidade ao meio e atravessa todo o centro, além de atingir reservas ambientais do rio Itabirito, causar medo, dúvidas e uma série de outros problemas, como a remoção das pessoas de suas casas, a interdição do centro para atividades culturais e artísticas, além de empreendimentos como a unidade de tratamento de minério da Aston Martin, que visa beneficiar o rejeito dessas barragens em um local de preservação com mais de 20 nascentes. Projeto esse paralisado por pressão popular. É nesse contexto que surge a Frente de Luta dos Atingidos e Atingidas pela Mineração, a Flama, que nos mostra, via contato com outras comunidades atingidas, que esse não é um problema somente em Itabirito, é uma prática, um modus operandi da Vale, em todas as comunidades onde está inserida. A Flama soma forças com os atingidos, ouvindo suas demandas e propondo ações. É com esse espírito coletivo que conseguiremos vitórias e criaremos um projeto de mineração mais consciente e menos predatório, onde a Vale passe por um processo de reestatização e volte a ser do povo brasileiro para que tenhamos, assim, uma atividade minerária que valorize verdadeiramente a vida, o meio ambiente e todas as comunidades que a cercam.
Meu nome é Ana Malaco e eu sou militante das Brigadas Populares. As Brigadas Populares é uma organização política que atua em todo o território nacional em diferentes linhas de atuação, numa perspectiva de construção da soberania do povo brasileiro e latino-americano, através do antirracismo, do feminismo e do socialismo. Nesse contexto, nos estados do Pará e Minas Gerais, atuamos em defesa de territórios frente à mineração. Desde uma luta local contra o projeto Manabi, em 2013, como por exemplo, até a participação na articulação internacional das atingidas e atingidos pela Vale. Atualmente, no estado do Pará, em Marabá, atuamos na resistência do projeto Carajás, maior empreendimento minerário do Brasil. Em Itabira, Minas Gerais, temos feito ações pelo fortalecimento comunitário e combate dos impactos das barragens e da poluição ambiental, através do Comitê Popular dos Atingidos e Atingidas pela Mineração de Itabira e região. Também atuamos em 2 contextos nos crimes socioambientais, com os rompimentos das barragens da Samarco, em Mariana, e da Vale, em Brumadinho, acompanhando os desdobramentos, num primeiro momento, e a mobilização dos atingidos e seus direitos. Nesse último, em específico, contribuímos na construção do gabinete de crise da sociedade civil, fortalecendo o controle social, e também fomos parceiros do Movisan na construção do dossiê Denúncias sobre as violações do direito à água no quadrilátero aquífero-ferrífero. E também na contribuição da construção do documentário Não Vale a Pena. No âmbito institucional, as Brigadas Populares atuam na Gabinetona, principalmente no mandato da vereadora Bela Gonçalves, com a CPI das águas na cidade de Belo Horizonte, e da deputada estadual Andréia de Jesus, com acompanhamento de comunidades quilombolas que são atingidas por empreendimentos minerários. As Brigadas Populares também fazem parte da Flama, a Frente Mineira de Luta das Atingidas e Atingidos pela Mineração. Olá, boa noite a todos. Eu sou Tuane, né, do Comitê Popular dos Atingidos pela Mineração em Itabira e região, e fico muito feliz, né, da gente estar construindo aí essa articulação em Minas Gerais de atingidos pela mineração, de atingidas e atingidos pela mineração, e venho falar aqui com vocês sobre o papel aí dos movimentos populares, né, nessa luta. Então, populares como os movimentos sociais. Desculpa, pessoal, eu estou gambiarrando aqui com o celular, tá um pouquinho difícil. Os movimentos sociais têm um papel aí importantíssimo, né, na organização popular. Então, as falas, a fala que me antecedeu, inclusive do Bruno, e essa fala dos partidos políticos e dos sindicatos são muito importantes no sentido de que a organização deve ser feita de várias maneiras, né? A organização deve ser feita de várias maneiras. Um dos locais de atuação, né, que a gente tem que ter para a organização, né, da população é o local de trabalho. Imediatamente, né, os sindicatos, nesse sentido, cumprem um papel fundamental na organização da classe trabalhadora. Os partidos políticos conseguem juntar, né, esses anseios da classe trabalhadora nos sindicatos e também as demandas reais, né, da população a partir dos movimentos sociais, das lutas travadas pelos movimentos sociais. Então, a gente tem que os movimentos sociais vão fazer, então, as lutas imediatas, né, a partir do local de moradia, a partir dos territórios onde esses atingidos e atingidas se encontram. E por que é necessária uma organização? Né? Justamente porque a gente precisa de enfrentar, né, essa forma como esse modelo da mineração, tal como ele está colocado,
que nos oprime, nos mata ou nos deixam antes, que é o que a gente percebe, né? Atingidos pela Vale, atingidos por mineradoras, é forte com adoecimento, com vários problemas aí enfrentados no meio ambiente e os terrores, né? O terror das barragens, as chantagens econômicas nos submetem. Então, é necessário também a gente pensar de que essa luta não é uma luta temporária, de que a luta não se resume a eventos. Então, os eventos, protestos, eles fazem a luta, mas a luta nos territórios é uma luta permanente, que não é nova, como a Catiúcia colocou, né, e apontou. É uma luta de muito tempo. E trazer Drummond, um itabirano, né, é muito importante, tendo em vista que ele viveu, né, a mineração já há muito mais tempo, né, tendo em vista que a mineração está desde 1942 colocada em Itabira, e até hoje os problemas parecidos. Lá estão vários jornais, né, do Cometa, que foi um jornal que trouxe a crítica, né, em Itabira por muito tempo. Então, o que a gente vê é de que a luta ela não pode ocorrer de maneira individual, porque é assim que opera a mineradora. Busca fazer negociações individuais com a população para que acabe a luta ali do território. Então, é necessário pensar a saída coletiva. E a saída coletiva ela só pode ser colocada a partir da organização dos movimentos populares, dos movimentos sindicais, né? Também dos políticos que podem, né, oferecer uma possibilidade institucional, mas também para além desse Estado, como ele está colocado, para alteração, né, estrutural na pele em cada um dos territórios atingidos pela mineração. Pensando, então, que a gente aqui está articulando várias das partes dessa luta, né? Então, essa live aqui cumpre um papel fundamental e a frente, né? A frente de atingidos, a frente de luta, a frente mineira de luta de atingidos pela mineração, ela aponta aí também por uma observação da totalidade das lutas. Então, congregando os movimentos, tanto é o bloco que a gente poderia chamar de operário e popular. Então, tanto os trabalhadores diretos e indiretos da mineração, como também a população que sofre aí todos os dias. Onde eu atuo, né, diretamente com as comunidades e nos territórios que estão diretamente afetados. E afetados de diversas maneiras. Então, podem ser afetados pela inviabilidade de alternativas econômicas, nos deixando cada vez mais dependentes da mineração, afetados pelo saque de todas as suas riquezas, pelo pó preto, afetado pela falta de condições de vida, afetados pela violência, afetados pelo terror de barragens, afetados porque a gente não sabe nem como será o dia amanhã. Se estaremos embaixo de chamas, mortos ou vivos. Então, nesse sentido também, eu chamo aí com muita alegria o vídeo aí que a gente preparou dos movimentos sociais que também compõem essa frente aí, nossa frente de luta de atingidos pela mineração. Oi, eu sou a Carla, do Comitê Pereira de Luta, que ajuda a construir o Frama. Sou moradora do distrito de Antônio Pereira e venho relatar para vocês o que a gente passa aqui. O que a gente quer defender é um novo modelo de mineração, no qual respeite as nossas vidas, respeite o nosso lar, respeite o meio ambiente, no qual a gente não está entendendo que a Vale está preocupada com isso. A Vale não preocupa com a vida das famílias, porque ela quer forçar as pessoas a sair de suas casas. Ela quer forçar as pessoas a viver como ela pensa que a pessoa tem capacidade de viver. E não é por aí que a gente está presenciando essa ação da Vale. Então, a gente quer um novo modelo de mineração, não só para viver no nosso distrito com dignidade, mas também nós queremos o meio ambiente preservado
E nós também lutamos pelos empregos com dignidade aqui, porque o que sobra para nós do distrito, somente serviços na terceirizadas que têm sempre os piores salários e as piores condições de trabalho. Então, nós estamos aqui lutando para poder vencermos nessa luta por dignidade, né? É esse o novo modelo que a gente está defendendo. Olá, me chamo Alan Peter, sou de Itabira e ajudo a construir o Comitê Popular dos Atingidos pela Mineração em Itabira e região. Comitê esse que tem trazido mudanças para a cidade, provocando a população a se organizar frente às violações cometidas pela atividade minerária. Além de ser uma força que atua em diversos campos políticos a fim de garantir uma melhoria na qualidade de vida das cidadãs e cidadãos, trabalhadoras e trabalhadores, seja do setor minerário ou em diversas outras áreas que são impactadas pela exploração mineral na cidade. Nesse sentido, é de grande importância que o comitê venha a somar e compor juntamente com outras forças a Frente Mineira de Lutas das Atingidas e Atingidos pela Mineração. A Flama é de vital importância para potencializar as lutas nas diversas regiões de enfrentamento à mineração, que constantemente violenta e destrói comunidades e biomas. A frente aumenta o alcance das formas de se organizar as lutas, unifica as entidades que estão atuando em diversos municípios, criando uma unidade forte e sólida, fazendo com que o enfrentamento das constantes violações provocadas pela mineração sejam feitas de formas cada vez mais eficazes em seus locais de atuação. Por isso, é de suma importância a construção e afirmação da Flama. E nós, do Comitê Popular dos Atingidos pela Mineração em Itabira e região, com muita alegria e satisfação, ajudamos a compor e construir. Olá, meu nome é Ellen, eu construo o movimento de mulheres Olga Benário, movimento que luta pela vida das mulheres e pelo socialismo. Quando nós falamos em territórios explorados pela mineração, é preciso que a gente entenda também qual a relação dessa atividade com a vida das mulheres. A mineração aprofunda uma série de contradições que precariza ainda mais a situação das mulheres nessas regiões, situação que já é marcada pela exploração e opressão do sistema capitalista. Excluídas em grande maioria do mercado de trabalho formal, para essas mulheres só restam os postos de trabalho mais precários, na informalidade e mal remunerados. A mineração, em todas as suas contradições, também é responsável pelo crescimento dos índices de prostituição e das taxas de exploração sexual de menores nesses territórios. Além de colocar as mulheres à margem no mercado de trabalho, a mineração também impossibilita a reprodução de outras atividades econômicas, como a agricultura familiar, por exemplo. Assim, a falta de alternativas de trabalho e renda nesses locais aumenta a dependência das mulheres aos salários pagos aos homens, minando qualquer possibilidade de autonomia financeira. Para as mães que sustentam sozinhas suas famílias, a situação é ainda mais grave. Mas apesar de todas as adversidades, as mulheres são linha de frente no enfrentamento às grandes mineradoras e seus projetos de destruição. É por isso que o movimento de mulheres Olga Benário luta por um novo modelo de mineração. Por um novo modelo de mineração onde a vida das mulheres e do povo trabalhador esteja acima de qualquer lucro. Olá, meu nome é Sinora Faustino, componho o Movimento Mulheres em Luta, MML, e o Flama, Frente Mineira de Luta das Atingidas e Atingidos pela Mineração. Um movimento importante que potencializa as lutas durante o enfrentamento das questões trazidas pelo atual modelo de mineração e seus agressivos efeitos sobre as comunidades e pessoas. Trabalhei na área da mineração por 7 anos, sou nascida e criada em Congonhas, uma cidade histórica que tem o seu setor turístico, cultural e principalmente o comercial, setor que emprega mulheres em sua maioria, secundarizados para a priorização da mineração. Esse modelo de mineração que já se mostrou inadequado por ceifar vidas e por destruir irreversivelmente ecossistemas inteiros. Trabalhava na Samarco quando a barragem rompeu e vi de perto os efeitos disso na vida das pessoas. Perdi alguém que amava muito no rompimento de Brumadinho e posso dizer que essas pessoas foram tiradas da gente. E não posso deixar de falar de toda a desvalorização da mão de obra, sobretudo a mão de obra de mulheres, em especial as periféricas e negras. Tudo isso para aumentar desenfreadamente o lucro dos seus acionistas. Qual o real retorno da mineração para a comunidade e para as pessoas?
acho importante ressaltar que não defendemos o desemprego dos trabalhadores da mineração, mas condições dignas e seguras de trabalho, salários justos, segurança e qualidade de vida para a comunidade. É isso. Meu nome é Lidiane, sou moradora do Morro Leva Quente, Catas Altas, sou militante do MAM, Movimento pela Soberania Popular na Mineração. Estamos na região do Caraça, né, onde sofre os impactos da mineradora Vale, em Santa Bárbara, Anglo Gold, e estamos na luta aí contra esse capital mineral que vem sendo um modelo muito predatório com as nossas vidas, vem violando a vida do povo. É importante essa articulação do Flama para que fortaleça mesmo os movimentos populares, e estamos aí em apoio e também agradecendo essa iniciativa e parabenizando essa iniciativa por um país soberano e sério contra os saques do nosso minério. Então, gostaria agora de chamar Ana Carla para dar continuidade aí à nossa live, para falar diretamente das lutas como atingida, né, direta pela mineração em Antônio Pereira. Boa noite a todas e todos. Eu sou a Ana, né, mais conhecida como membro, né, da Comissão dos Atingidos por barragem em Antônio Pereira. Eu sou diretamente atingida, eu moro na ZAS, que a Vale, né, fala que é a zona de autossalvamento, mas nós ressignificamos esse nome, né, para zona de alto risco de morte, e vim falar para vocês um pouco dessa experiência que é nova, né, para mim, do que é ser atingido. Para que vocês entendam um pouco mais, eu sou engenheira geóloga, eu trabalhei 10 anos na Vale, depois eu trabalhei com os atingidos pela barragem de Fundão, e aí me vi numa situação de ser atingida. E isso mudou completamente a minha vida, assim, transformou a minha vida realmente de uma forma que eu não consigo mais reconstruí-la. E eu queria falar para vocês um pouco de como a gente, né, o sentimento de ser atingida é uma coisa tão nova, que o que me deu um pouco de conforto foi um poema que eu escutei, e eu vou ler para vocês do que é ser atingido. Que, na verdade, a gente, né, não nasce para ser atingido, a gente aprende a ser atingido. Então, o nome do poema é Aprender a Ser Atingido. É um poema de autoria da Angélica Peixoto, que é uma atingida de Paracatu Baixo, né, da barragem que se rompeu de Fundão. Tarefa difícil a minha, aprender a ser atingido. Como assim? Preciso me comportar como atingido? Tem comportamento próprio para atingido? Não sei. Sei que preciso aprender a conviver com essa realidade. Realidade que me faz pensar em direitos, Pessoal, só um minutinho, nós tivemos problema com a internet da companheira Ana Carla, ela já está retornando aqui para a sala,
Eu peço que vocês aguardem uns segundos, por favor. Olá, pessoal. Acho que ainda. Ah, Ana Carla voltou. Oi, gente. Eu até achei que tinha encerrado a live, porque estava tudo tão perfeito aqui para mim e de repente parou. Qual foi o momento que eu estava. Pode começar saber. recitando o poema, Ana Carla. Então, eu vou começar então aqui com o poema, só um minutinho. Peraí. Só que eu retirei. Tem 3 minutos para falar. Bom, gente, então eu vou ler porque eu acho que é muito importante, que é isso realmente que nos faz ser atingido, né? Tarefa difícil a minha, aprender a ser atingido. Como assim? Preciso me comportar como atingido? Tem comportamento próprio para atingido? Não sei. Sei que preciso aprender a conviver com essa realidade. Realidade que me faz pensar em direitos, reuniões, assembleias, acordos, fundação, reconstrução, reassentamento, ressignificação. Realidade essa que conceitos que me deixam confuso. Confusão que dificulta a compreensão de palavras simples como pedir, exigir, negociar, lutar, o que é certo e o que é errado. Choro por isso. Me sinto atingido por não saber ser atingido. Perdi lar, objetos afetivos, sentimento de pertencimento, acolhimento, conquistas. Não sei como atingido contabilizar as minhas perdas ou que ainda posso perder. Como calcular a extensão de tudo o que aconteceu? A lama de rejeito me atingiu e junto com ela veio a morte, a mentira, a ganância, preconceito, discórdia, medo. Medo do futuro. Medo de não reconhecer a minha nova Paracatu. Medo de não conhecer essa nova Paracatu. Medo da não reconstrução de Paracatu. Medo de perder amigos no caminho. Medo de sentir medo. Tem curso para aprender a ser atingido? Não. Mas o tempo vai ensinando. Nesse processo de reflexão, percebo, compreendo e aceito que não há um modelo. Nem é externo a mim. Vou aprender sendo que sou, atingido pela lama da barragem de Fundão. É necessário assumir o lugar de protagonista, de sujeito de direitos, mas não sozinho, e sim com a minha gente. Gente que sente, que passa pelo mesmo conflito. Vou aprender, pois estou no caminho. Bom, eu queria, né, que todo mundo soubesse agora, né, como atingida de Antônio Pereira, que a gente está lá, né, nós temos a barragem, que é a barragem de Timbopeba, que é a barragem do Doutor, e contar um pouquinho para vocês que nós estamos vivendo uma guerra silenciosa. Ela foi abafada
pela pandemia. A Vale teve a coragem de elevar a barragem em nível 2 de emergência, porque, para quem não entende, ela coloca que as remoções da família, ela fala que é por precaução, ela deve ocorrer em nível 2, e ela estabelece, numa primeira mancha, um prazo do dia 30 de abril. Ela informa no dia 1º, em fevereiro, nós ficamos sabendo que a barragem estava em nível 1 e que precisaria remover as pessoas que estavam nessas áreas. Em 1º de abril, em meio à pandemia, ela eleva o nível para nível 2 de emergência e coloca um prazo, ela estabelece um prazo de até 30 de abril para remover essas famílias que estão nas áreas. E aí começa-se essa guerra, que a gente fala que é uma guerra silenciosa, né? Em meio à pandemia, a gente não conseguiu ter voz, as coisas aconteceram de uma forma que a Vale invadiu o nosso território, literalmente batendo de casas em casas, colocando terror, medo para que essas pessoas saíssem das suas casas das formas impositivas da Vale. A Vale, ela não negocia com o atingido, ela coloca, ela impõe o que deve ser garantido, o que ela acha, né, que é de garantia para esses atingidos. E aí, o que eu queria dizer para vocês, que hoje, né, nós estamos num território que a gente chama de sofrimento e morte. Nós somos violentados diariamente pela Vale. E aqui, a gente vive uma situação que é de uma lama invisível. A barragem não rompeu, a sirene não tocou. E nós vivemos a mesma situação de outros lugares, como Fundão, como Barão de Cocais. Nós percebemos que as práticas da mineradora, elas são as mesmas em todos os locais, não existe uma diferença. E o que nós queremos lutar é exatamente por uma forma mais humana, porque é desumano o que a Vale vem fazendo nestes territórios. E as práticas, assim como a gente começa a se articular, a gente vê que todas as práticas delas, em todos os locais, ela age da mesma forma. Ela sempre age na forma de coagir o atingido, ela usa funcionários mal preparados, que não tem nenhum tipo de trato com o ser humano. Nós somos tocados como gados. É impressionante você chegar no território e ver como é a atuação, né? Eu vou falar da Vale, que eu vi no território, o tratamento desumano, idosos em plena pandemia. A Vale diz que está fazendo seu protocolo de Covid, e ela entra nas casas para as remoções sem usar máscara, que é um EPI básico que a gente sabe. São senhores, assim, com 80 anos. Então, o que a gente, assim, eu queria deixar muito claro para vocês é que essa questão de ser um terror, né, é um medo que é colocado na gente, e que essas pessoas realmente, a grande maioria dessas famílias, elas saem das suas casas, porque elas realmente têm medo, e muitos não têm informação, porque a Vale, ela não dialoga com a comunidade. Não existe esse diálogo. E aí eu queria falar um pouco da Flama, do papel importante que a gente tem com a Flama. Eu vou ler um pouquinho aqui do que eu escrevi, que a Flama, ela realmente tem, né, um papel muito importante nessa luta com os atingidos aqui da barragem de Doutor. Desde o início foi um espaço aberto que a comissão encontrou, né, porque ela não conseguia espaços nas mídias. Nós estávamos em plena pandemia, nós formamos uma comissão e nós não conseguíamos articular, dar voz para o que estava acontecendo, e aí chega a Flama. Então, ela tem um papel e acompanha a gente nessa luta desde o início, que foi extremamente importante para a gente, porque ela começou a dar voz para os atingidos, nessa guerra silenciosa que nós estávamos vivendo. Essa forma, né, até de dialogar e de articulação, nós também fomos aprendendo. A Flama nos ajudou muito, né, a como nos articular com os movimentos sociais, com os sindicatos, e isso foi fundamental para, inclusive, que a gente fizesse algumas manifestações
sem um apoio, né, e sem as informações que nós obtivemos, né, nessa parceria, que eu falo que é uma parceria que a gente tem com a Flama, nós não conseguiríamos, porque como diz o poema, a gente vai aprendendo, né, ninguém nasce para ser atingido, então isso tudo é muito novo para a gente, e vocês que estão no território, que sabem, mas eu falo que até o linguajar da gente muda, né, enfrentamento, eu lembro de ter escutado essa primeira palavra numa das reuniões da Flama, quer dizer, são palavras que não eram do nosso cotidiano, né, vamos fazer um enfrentamento contra essa forma predatória da mineradora. Então, assim, isso tudo foi uma coisa que nós construímos junto com a Flama. Então, eu queria agradecer muito esse movimento, né, que é um espaço de troca, de construção desse enfrentamento, né, com a mineradora, que vocês têm dado voz para nós, né, atingidos, e que tem promovido uma coisa que nós precisamos muito, que é a escuta ativa, né, que vocês estão, assim, vocês sempre nos acolhem, reconhecem a nossa luta, que isso é importante, né, e que nos mune de informações importantes para que a gente possa seguir firme nesse propósito, porque qual é o nosso propósito? O nosso propósito é de uma nova forma, né, de agir dessa mineração com mais dignidade, e nós queremos fazer uma nova história, nós queremos inovar sim, nós queremos acabar com essas práticas que a mineração vem fazendo em todos os territórios, onde tem barragem, são as mesmas práticas violentas, desumanas, a gente quer quebrar, né, esse ciclo vicioso, que se repete, a gente vê ao longo dos anos, quando a gente vai conhecendo os outros atingidos de outros lugares, a gente vai percebendo de que essa forma violenta de uma empresa que tem lucros bilionários, ela se repete, e os atingidos sempre precisam lutar por aquilo que é dele de direito. Isso é uma coisa que, assim, quando você fala para alguém que não está nesse meio, eles falam, mas como assim? Você está lutando por isso, mas isso não é do seu direito? Então, é isso que a gente fala, como é muito, né, a mineração se sente soberana, ela acredita que ela pode impor tudo para todos, e nós queremos quebrar esse ciclo vicioso. Eu queria propor, né, para todo mundo aqui, que a gente fizesse uma reflexão mesmo, dentro de vários movimentos que a gente está, e propor que a gente pudesse sair daqui com um encaminhamento, né, de juntar essas forças e tentar levar para frente um projeto de lei para os atingidos. Porque eu acho que isso realmente seria uma grande conquista para todos nós, porque hoje tudo que nós conquistamos é diante de muita luta. Eu vou falar só para resumir aqui um pouquinho de uma situação que a gente teve no nosso território, que é a situação dos remanescentes. Eu sou uma pessoa remanescente, porque eu não aceitei as imposições da Vale para ser retirada da minha casa. E isso, e me tornei uma das lideranças dentro da comissão. Então, eu sofro com retaliações da Vale, vocês não podem imaginar o que acontece. Nos movimentos que a gente fez, né, a Vale chegou a chamar tropa de choque no primeiro, no segundo movimento, que até o Bruno estava com a gente, foram 4 viaturas da PM, intimidando a gente, sabe, falando que nós estávamos cometendo um crime. Então, são coisas que nós vivemos no nosso dia a dia. E eu, como remanescente, assim como alguns outros, nós lutamos para que, junto com o Ministério Público, a gente possa garantir um mínimo para uma saída digna das nossas residências, e mais do que isso, num apoio a uma luta coletiva, porque é desumano uma região que ela tem o monopólio da mineração, as pessoas, a luta coletiva ela é enfraquecida, porque a grande maioria dessas famílias são funcionários dessas mineradoras, que então tem medo de aparecer, tem medo de ir para a luta. Então, nós ficamos, né, numa luta coletiva, numa minoria, porque realmente, para você ter essa adesão dessas famílias, é muito complicado no nosso território.
E esses remanescentes, como eu estou falando, não sou só eu, nós conseguimos vários direitos diante de lutas, de relatórios com o Ministério Público. Então, assim, o nosso pedido, né, a nossa luta é que as pessoas resistam por aquilo que é de direito delas. Se, assim, é difícil, mas, assim, nada que com muita luta, com persistência, a gente não consiga. Hoje, assim, os remanescentes, para vocês terem uma ideia, a gente tem cerca de 6 famílias da primeira zona de autossalvamento que a Vale não reconhece mais. Teve uma segunda mancha, não sei se todos sabem, a ZAS, né, que é essa zona de autossalvamento, ela sofreu uma ampliação, e essa ampliação foi muito devido aos relatos que nós fizemos para o Ministério Público, com as denúncias desses remanescentes que estavam lá, do que a gente via. Então, o meu recado, assim mesmo, final para todo mundo, é que é uma luta desumana, nós queremos mudar esse cenário e que isso adoece. É importante falar também da questão do adoecimento mental de que essas pessoas que estão tanto nas AS quanto no território sofrem. E a Vale, ela não dá, nem a Vale, nem a prefeitura, a gente precisa falar disso, que nós precisamos do apoio do poder público para que tenham mais programas. Nós não temos contrapartida, sai tudo do nosso território. Antônio Pereira é um território muito rico, onde a prefeitura simplesmente sumiu, nós não temos a figura do prefeito do nosso lado, nem vereadores, nós sabemos, né, o repasse que vai para essas áreas e a contrapartida que vai para o nosso município é praticamente inexistente. Nesse cenário atual, por exemplo, os adoecimentos, né, porque a questão mental é uma questão de saúde, nós vemos um posto, né, que nós temos em Antônio Pereira com uma psicóloga uma vez por semana. E o número de casos de adoecimento só aumenta. Porque, como eu falei para vocês, é um território de sofrimento e morte. Quem está o dia a dia ali sabe como que nós somos violentados pela Vale. E, assim, é um alerta muito grande de pedir um reforço nisso tudo, porque quem sai, né, para as casas alugadas, quem sai do território, ainda tem um tratamento que a Vale paga, custeia de psicólogo, de outras coisas, mas quem fica no território não tem nada. E aí, a minha frase final é que somos todos atingidos. Antônio Pereira, um distrito tricentenário, onde a Vale, além de destruir a vida dessas famílias, tem destruído o meio ambiente com construções de estrada, um patrimônio histórico que a gente tem visto, né, com fazendas da época dos escravos, com nenhum respeito à nossa história, né, um patrimônio, Ouro Preto é patrimônio histórico, cultural, né, e nós, lá dentro do nosso território, nós não conseguimos nos articular e conseguir barrar essas violações que estão tendo, tanto contra as pessoas, contra o meio ambiente e contra o patrimônio cultural. Nós temos ali fazendas que, se você chegar, a gente chama de Machu Picchu de Antônio Pereira, de tão rico e tão belo que é. Nós temos resquícios de, assim, de uma exploração de ouro que nós não temos em Ouro Preto, na sede, preservados, e nós temos em Antônio Pereira. Então, o descaso da Vale no nosso território é muito grande. E aí, eu quero agradecer, né, esse espaço, dizer que essa construção, né, coletiva é extremamente importante para essa luta do atingido. Nós temos muito ainda, né, um caminho muito longo. É importante saber, né, que essa luta ela só está começando. Nós sabemos que são anos que nós vamos enfrentar, mas nós queremos, e quem está nessa luta junto com a gente quer fazer a diferença, quer escrever uma nova história. Nós vamos inovar. Sim, somos contra essas práticas que vêm acontecendo, vamos cortar esse ciclo vicioso e que os 5.000 habitantes de Antônio Pereira
são todos atingidos. Obrigada a todos e boa noite. Agora eu vou chamar um vídeo, então, dos atingidos que nós fizemos de Antônio Pereira. Hoje, 16 de 9 de 2020, nós moramos aqui na rua Projetada 10, número 25, casa 2. Somos inquilinos do AENDA. A Vale veio aqui e fez sim o nosso cadastro, só que, infelizmente, depois disso, não aconteceu mais nada. Eles também estão sendo prejudicados, porque está saindo muita gente, né, com medo realmente da barragem. Até a gente, nós não dormimos mais. Entendeu? A situação da gente está complicada de todo mundo. Eu tenho meu menino de 1 ano e 10 meses. A gente fica com medo de dormir. A vida da gente virou de cabeça para baixo, vamos se dizer assim. E agora vem a situação de eu estar grávida, então complicou mais. Aí que a gente fica com mais medo, não só eu, meu esposo, minha outra filha. E agora que vem mais um neném aí, então eu acho que poderia dar uma justificativa melhor para a gente, né? A vida da gente parou toda, perdemos serviço, né? Vida, todo mundo parou por causa da Vale. Então, e quando eles vieram fazer o cadastro, eles falaram sim que a gente seria removido, que o cadastro estava sendo feito para remoção. Hoje, 16 de setembro de 2020. Olha o que eu tenho a dizer. Nós estamos vivendo em Antônio Pereira um verdadeiro tormento. Por quê? Olha, para vocês verem, gente, que absurdo essa terra, esse monte aí de terra é a estrada que a Vale está abrindo dentro do nosso território. Acabou com nossos campos, campo da Vila, campo de Antônio Pereira não existe mais, lazer de Antônio Pereira não existe mais, não existe mais cachoeira, não existe mais poção, que a gente tomava banho antigamente, onde hoje é a barragem, era um poção, que a gente levava nossas crianças. Hoje não tem mais nada, hoje só tem poeira, porque essa estrada que eu estou mostrando para vocês, é só poeira que sai dali. O dia todo, as nossas casas, só limpar, 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 limpar. Infelizmente, isso é o que nós estamos vivendo aqui, um verdadeiro tormento. E eu peço a Deus que tenha de misericórdia de nós e peço que a Vale venha reparar os seus erros, tudo que ela está fazendo no nosso território. Hoje, 16 de setembro, 10h35 da manhã, estou aqui na Rua Projetada 10 para mostrar para vocês a situação que vivemos. Ali naquela casa morava a nossa patriarca, Dona Edna e seu amado, onde a casa foi evacuada, né? As pessoas foram evacuadas. E eu moro um pouco à frente aqui, né? Que não dá 30 metros da minha casa. E no cadastro de 27 de maio, eu fui uma das pessoas cadastradas pela empresa Vale, falando de ser evacuada, a projetada 10 inteira. Mas, infelizmente, eles vieram a dizer que nós não seríamos mais evacuados. Então, hoje, nós ficamos na incerteza, na luta, na tristeza, que a gente não mais vai ser evacuado. Então, estou gravando esse vídeo aqui e pedindo socorro para vocês, que vocês venham nos socorrer. Então, o risco da barragem, a barragem corre um risco muito grande, né? Até então, pessoas da Vale disseram que a barragem não é feita montante, é feita mais segura do que as outras. Só que não, a gente sabe muito bem que isso é mentira, né? Que a barragem não é feita de outra forma, é a montante. Então, nós estamos correndo muito risco aqui onde nós estamos, né? Não só eu, como a população inteira está em risco, e nós estamos, né, nesse risco. Tem a estrada que a Vale está fazendo ali atrás, que está acabando com Antônio Pereira, muita poeira, né, danificando muito. Então, nós estamos passando por muitas dificuldades. Então, nós pedimos socorro, né? Ninguém dorme mais em paz, principalmente nós que fomos cadastrados, e hoje a Vale vem com a conversa, né, falando que nós não vamos sair. Mas com essa decisão da juíza, né, foi no dia 10, né, de setembro, aí a gente vai ver o que vai ser feito de nossas vidas. Muito obrigada.
Bom, após as falas do companheiro Bruno, das companheiras Ana Carla, Tuane, dos demais companheiros que trouxeram, explicitaram as suas entidades, o porquê da vinculação delas, porquê da composição, né, enquanto Flama, nós podemos considerar que são falas reflexivas, de denúncias, e também falas convidativas, no sentido de avançarmos conjuntamente, né? Então, fica essa primeira referência do que é a Flama, num sentido, primeiro, muito importante, de dar voz às comunidades, às populações diretamente atingidas e potencializar as lutas, o enfrentamento tão necessário, como a Ana Carla muito bem citou, né? Então, já desfechando, já arrumando, né, para o desfecho desse momento de hoje, para esse diálogo que nós nos propusemos a estabelecer, esse momento de apresentação da Flama, nós, desde já, queremos deixar um convite para uma ação, né, que está sendo organizada pela Flama. Esse convite ainda será amplamente divulgado nas próximas semanas. A Flama está organizando a segunda edição do evento que ocorreu pela primeira vez em 2019. Acontecerá entre os dias 16 a 19 de novembro deste ano, o evento que tem a seguinte chamada: A Mineração que Queremos, segundo encontro regional por um novo modelo de mineração, segunda jornada universitária de debates na mineração. No dia 16, na segunda-feira, também nesse horário, a partir das 19 horas, nós vamos debater acerca da pandemia e mineração, saúde dos trabalhadores e saúde dos atingidos. Na terça-feira, também às 19 horas, nós debateremos mais especificamente sobre a barragem do Doutor, impactos socioambientais no território. No dia 18, também às 19 horas, a live vai ser debatendo sobre economia, educação, trabalho e emprego, por um novo modelo de mineração. E no dia 19, a atividade será pela parte da manhã, das 9 ao meio-dia, aonde nós vamos nos encontrar para desfechar a redação do documento final do evento deste ano. Essas atividades, elas, em função da pandemia, acontecerão em formato virtual, nesses moldes como a gente está propondo e realizando agora, né? Será em formato de live e contará com a participação de sindicatos, movimentos sociais, comunidades atingidas, diretamente atingidas, da universidade e de demais instituições de ensino. Será um evento aberto a todos, a todas, que quiserem se somar a essa trincheira das lutas. Então, desde já fica esse convite, em breve nós divulgaremos a programação completa. Para finalizar esse momento de hoje, nós gostaríamos de reproduzir uma música, desejando a todas e todos uma boa noite, uma boa semana, que nos mantenhamos próximos e fortalecidos nesse contexto tão difícil, seja pela pandemia, seja pelo contexto da mineração extrativista, mas um contexto também que explicita a possibilidade e a importância das lutas sociais, das lutas sindicais, das lutas populares. Então, muito obrigado por vocês terem nos acompanhado até esse momento. Fica o convite para esse desfecho da live, ouvindo a música Sobradinho. Boa noite a todos e todos, fiquem bem. Chega e já desfaz a natureza, tira a gente, põe represa, diz que tudo vai mudar. O São Francisco lá pra cima da Bahia diz que dia menos dia vai subir bem devagar. E passo a passo vai cumprindo a profecia do beato que dizia que o sertão ia alagar. O sertão vai virar mar, dá no coração.
dia o mar também vire sertão. Vai virar mar, dá no coração. O medo que algum dia o mar também vire sertão. Adeus remanso, casa nova sendo sé. Adeus pilão arcado, vem o rio te engolir. Debaixo d'água lá se vai a vida inteira. Por cima da cachoeira o gaiola vai subir. Vai ter barragem no salto do Sobradinho. O povo vai se embora com medo de se afogar. O sertão vai virar mar, dá no coração. O medo que algum dia o mar também vire sertão. Vai virar mar, dá no coração. O medo que algum dia o mar também vire sertão.